as origens da constelação familiar. Quando estudamos a constelação familiar e quando eu estudei a constelação, eu estudei com a original do Bert Hellinger e aquele conhecimento me despertou para muitos outros conhecimentos. De onde surgiu, por quê, quando? Nós vamos entendendo que ele bebeu de muitas fontes, ele mesmo relata em seus livros, seus conhecimentos. E nós vamos vendo que tem muito conhecimento da Kabbalah, das terapias, dos livros sagrados, ele mesmo como um ex-seminarista, ex-padre, ou um padre frustrado, como eu já ouvi algumas pessoas dizendo, ele tinha um vínculo consagrado. E a minha questão é, por que todas as vezes que nós mencionamos que a constelação familiar ela tem um vínculo espiritual, um vínculo com o divino, um vínculo com algo mais elevado, temos essa resistência? Aí eu explico com o movimento que está acontecendo atualmente do opositor, que é eliminar toda a parte divina sagrada tradicional de conhecimentos como a constelação, que surgiu de conhecimentos tradicionais, para substanciar, para aprimorar, vamos dizer assim, ou valorizar, melhor dizendo, essa ideia de nova ordem, né? De que nada pode vir do passado, nós temos que transformar tudo. E eu perguntava para algumas pessoas, alguns consteladores, que das áreas mais, digamos, científicas, como psicanalistas, como psiquiatras, psicólogos, pessoas que devem, de alguma maneira, a formação, alguma associação, federação, ou algo nesse sentido, que tem um formato ali que eles devem cumprir. E as pessoas, obviamente, me retrucavam, dizendo, nossa, não tem nada a ver nem com espiritualidade, nem com espiritismo, nem com o sagrado, nem com o divino, nem com nada disso. E hoje, depois de tantos anos de refutar a constelação, de parar os atendimentos, porque eu não conseguia entender como um conhecimento daquele pode ser utilizado sem conhecimento que lhe deu origem. Se estudar a vida de Bert Hellinger, você vai ver que tem uma origem em estudos na tradição dos livros sagrados e da composição através das suas experiências de vida, e que eu muito valorizo por isso. Bom, e aí eu tive um insight estes dias que significa o quê? Para mim significa uma mudança de rota, de rumo. Como eu parei com a constelação por ela não ter este vínculo consagrado, e de certa forma ela já se fortaleceu, né, quase como egrégora, ainda não sei dizer bem, e eu me retirei, falei, não quero fazer parte disso. Tem algo aí que está faltando, tem algo errado, tem algo errado para mim, algo que não me completa, algo que não me dá segurança para promover um trabalho para outros. E aí eu tive um insight estes dias que me esclareceu tudo. Então, eu sempre brincava com as pessoas quando eu fazia atendimento individual com os bonequinhos. Aí a pessoa fala, depois eu te deposito, depois te pago. Eu falei, não tem problema, esses bonequinhos fazem constelação e fazem voodoo também. E eu sempre suei aquilo, usei como um tom de brincadeira, obviamente, mas que não deixa de ser uma realidade. E às vezes a gente não vê o óbvio quando ele está na nossa cara, porque o contexto a gente não consegue ver. Por isso que é melhor ou mais fácil ajustar a vida de outros do que a própria vida. Ajustar a visão de outros e a própria vida. Ver um cisco no olho do outro do que uma trave nos nossos olhos. Então, todo conhecimento ele tem origem nos textos tradicionais e sagrados. E o conhecimento, e esse insight foi o seguinte, foi estudando sobre a questão do voodoo, sobre o uso de bonecos que representam alguma coisa. E aí parte dos estudos de magia, né? E aí eu falei, caramba, eu não estava brincando. Aquilo é sério. Só que não só os bonequinhos, quando representam alguém, nós podemos fazer com um intuito maléfico, como também as pessoas nós podemos fazer com intuito maléfico. E eu sempre tive, através dos estudos espiritualistas, a certeza de que o facilitador de qualquer reunião, workshop ou grupo, seja ele religioso, de trabalho, ele define aquela energia para onde vai, assim como o sacerdote. Então, um facilitador de uma constelação familiar que não tem vínculo com algo mais elevado, ele vai deixar energias intrusas entrarem nos seus bonequinhos, sendo eles bonequinhos ou pessoas. Essa intrusão, porque ali tem um trabalho com acesso ao astral espiritual,
independente da gente acreditar ou não. Essa informação que vem, ela pode ser deturpada, ela não vem de um canal liso. Por isso nós precisamos considerar que aquele grupo está tendo acesso a uma informação que precisa ser protegida para ela ser fidedigna, para ela ser produtiva, harmoniosa, construtiva, reconciliar, realmente baseada no amor mais superior. Por isso, quando as constelações funcionam, elas funcionam porque elas estão protegidas de uma certa maneira em um campo de uma informação real, uma informação produtiva. E outras não funcionam ou nem tocam a pessoa porque algo interferiu. E também tem outra questão, se você lida com energias sutis, energias divinas, energias sagradas, nunca será permitido você se intrometer no livre-arbítrio de outro ser. Então, quando nós fazemos a ressignificação através da constelação, da representação, seja por bonecos ou por pessoas, nós estamos lidando com uma energia que não pode interferir no outro de forma negativa, sem a permissão mais elevada. Mas ela pode mudar o teu olhar, o teu significado sobre aquele fato, emoção, sem a necessidade de estar preso no tempo e no espaço. Por isso que quando fazemos as constelações, conseguimos acessar informações de muitas gerações para trás, porque aquela informação está ali. Agora, qual fidedigna é esta informação que vem dos teus antepassados? Para isso, nós temos que fazer um círculo de proteção, induzir aquele campo para que ele seja fiel, ele seja harmônico dentro das regras espirituais, dentro das regras de não agressão, dentro das regras que não se interferem no livre-arbítrio, porque senão eu vou estar fazendo uma magia negativa. E o que é magia? Magia é uma transformação da matéria através de uma intenção consciente. Então, quando nós dizemos as frases de perdão, de amor, de ódio dentro da constelação, eu estou movimentando ali energia em direção àquela pessoa. Se estou num nível sutil, angelical, divino, tradicional, eu não vou interferir de uma forma negativa, vai ser produtiva aquela informação. Então esse insight mudou todo o meu pensamento, ou seja, era um tijolinho que faltava para eu poder entender a constelação que eu sempre fiz, por eu sempre estar ligado a uma tradição sagrada e sempre considerar o meu respeito por aquela pessoa, por aquele campo, aquele grupo familiar que está à minha frente, tão importante ao ponto de eu não poder errar. Por isso que funcionou na maioria das vezes. E às vezes que não funcionou, ou eu falhei de alguma forma, talvez intencional, ou melhor dizendo, não intencional, ou eu falhei por uma forma que não foi permitido. Mas eu sempre me dediquei sem julgamento 100% das vezes. E por me preocupar com o campo que eu estava entrando, com a egrégora formada através da constelação familiar, eu ficava preocupado. Falei, isso é certo, eu estou fazendo algo produtivo, algo dentro dos meus conceitos éticos morais mais elevados, não ético-moral daqui, né? E esse insight mudou completamente o meu ver sobre processos de trabalho como o da constelação e tantos outros. E aí nós podemos puxar essa linha de trabalho aí tanto para linha ancestral do judaísmo, quanto na afro, quanto na quimbanda, na umbanda, que lida com os ancestrais, com os mortos. Sem uma definição de um trabalho, vai chegar porcaria, vai ter influência de informações porcaria. Não necessariamente vai ser um trabalho espiritualista ou espírita ou um mágico, mas toda informação a comunicação ela precisa ser limpa. Ela tem que ter um filtro ali, uma proteção para que informações erradas não venham. Então, se você for algum grupo de constelação, ou qualquer grupo, na verdade, mas um grupo especialmente sobre esse assunto agora, um grupo de constelação familiar, aquele grupo você tem que saber quem é o facilitador, o que ele acredita. Se ele não acredita em nada, ou ele não tem uma intenção pura de proteger aquele campo, aquela informação, não vá. Não vá porque pode dar muito errado. E o errado em termos espirituais, em termos energéticos, ele não é agora,
Ele é daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Tome muito cuidado. Se tiver grupos, como eu tinha uma aqui numa paróquia aqui perto de casa, eu não me lembro exatamente qual era o nome agora, que uma freira fazia constelação familiar. Eu ficava encantado com aquilo. E hoje eu entendo por que aquilo me encantava. E algumas pessoas diziam que aquilo não combinava, mas como não combinava? Justamente ela era muito produtiva no trabalho dela, justamente por ela ser freira. Então ela protegia o campo e a informação que vinha era uma informação angelical, era uma informação que não ia interferir no livre-arbítrio, que não ia produzir algo maléfico, no sentido espiritual, energético. Então, esse insight eu tinha que compartilhar com vocês. Mudou minha visão, inclusive abriu novamente o campo para eu poder facilitar algum grupo de constelação, se chegar a minha vez novamente. Mas me deixou claro um ponto que eu vinha refletindo por anos, por que eu abandonei a constelação familiar. E agora para mim ficou muito claro e muito simples e com muito apoio com o que eu sei hoje, tantos anos depois, com